sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar uma novidade da Vector Optics. É a nova Vyron geração 2 624x44 HD CTR-FFP. Portanto, é uma evolução já conhecida da Vyron geração 1, uma mira que teve bastante sucesso entre os utilizadores de PCP, field target e armas de pequenos calibres. Neste vídeo vamos olhar para as principais novidades, analisar as características técnicas e perceber se esta geração realmente traz melhorias que fazem diferença na utilização prática. A primeira coisa que salta logo à vista é que a Vector manteve aquilo que tornou a Vyron tão popular: dimensões compactas. Portanto, esta mira mede apenas 277 mm de comprimento e pesa cerca de 655 gramas. Quem utiliza PCPs compactas, carabinas para field target ou mesmo plataformas AR, sabe que uma mira demasiado grande pode desequilibrar completamente o conjunto. Aqui continuamos a ter uma ótica relativamente leve, bastante compacta, para uma ampliação que vai desde os 6 aos 24 aumentos. É uma combinação muito interessante, porque permite disparar a curtas distâncias, sem dificuldades, e ao mesmo tempo oferece ampliação suficiente para tiros bastante mais exigentes. Uma das maiores novidades nesta geração é a utilização das novas lentes LAR-EE-HD. Segundo a Vector, estas lentes utilizam elementos de terras raras para melhorar a transmissão de luz e o contraste e a nitidez da imagem. Além disso, todas as lentes possuem tratamento multicamada, ou seja, múltiplas camadas de revestimento que ajudam a reduzir reflexo e aumentam a passagem de luz. Na prática, aquilo que podemos esperar é uma imagem mais brilhante, mais definida, com melhor contraste, quando comparada com a primeira geração. Será algo que depois teremos que confirmar num ensaio mais aprofundado. Mas no papel é uma melhoria bastante interessante. E claro que neste vídeo mais à frente vamos ver imagens captadas através destas lentes para validarmos isto que eu estou a dizer. Outra característica que muitos utilizadores vão apreciar é o facto desta mira ser em primeiro plano focal, FFP. Isto significa que a escala do retículo acompanha a ampliação. Quer estejam em 6, 12 ou 24, os valores de 1000 mantêm-se sempre corretos, 1000 miliradianos, porque esta mira, os cliques são em miliradianos. Para quem utiliza compensações, os chamados holdovers, correções rápidas, que fazem medições através do retículo, esta é uma vantagem muito importante. O retículo é o novo VVE 1000, tem um ponto central iluminado, extremamente pequeno, com apenas 0,08 mil, o que ajuda bastante na precisão sobre os alvos mais pequenos, mais reduzidos. Além disso, incorpora o retículo Christmas Tree, ou árvore de Natal, como queiram dizer, que permite fazer as correções rápidas de queda e de vento, sem a necessidade de mexer constantemente nas torres. Quem pratica field target, hunter field target ou tiro de precisão com o PCP, esta configuração faz todo o sentido. Falando agora das torretas ou das torres, aqui temos uma das melhorias mais interessantes desta geração 2. As torres continuam a trabalhar em décimos de miliradianos, ou seja, cada clique responde a 0,1 miliradianos. No entanto, a Vector afirma que os cliques agora são muito mais definidos, mais táteis e mais audíveis. E eu estou completamente de acordo. São táteis, definidos e muito mais audíveis. Além disto, temos um sistema de bloqueio de torres para evitar alterações acidentais durante o transporte e a utilização. Portanto, temos que puxar para desbloquear
as nossas correções e voltar a pressionar para bloquear a torre. Também existe a possibilidade de reset do zero, permitindo redefinir facilmente a posição inicial após uma afinação. O tubo continua a ser de 30 mm e oferece mais de 25 mil de ajustes tanto na elevação como na deriva. Portanto, tubo de 30 mm e uma faixa de ajustes nas duas opções, deriva e elevação, de 25 mil. São valores bastante generosos para uma mira com estas dimensões. Acho que são bem generosos para este tamanho de mira. Na lateral encontramos aqui o ajuste de paralaxe, que a distância mínima anunciada é de 10 jardas, mas eu creio que ela começa a fazer foco até ainda antes dos 9 metros. Isto é uma excelente notícia para quem utiliza PCPs em distâncias curtas para modalidades como field target ou até mesmo tiro recreativo, claro. A Vector inclui uma roda lateral de maiores dimensões, que acompanha na embalagem, que é para permitir fazer ajustes mais precisos e estimar a distância. É mais fácil, ao utilizar esta roda, temos muito mais facilidade em fazer os nossos ajustes. Em termos de iluminação, temos 6 níveis diferentes de intensidade. O objetivo é facilitar a visualização do retículo em diferentes condições de luz. Portanto, o sistema funciona através de uma pilha CR2032 que temos que remover esta tampa para a colocar. É uma pilha muito comum e fácil de encontrar. Não acompanha na embalagem a pilha. No que diz respeito à construção, o corpo é fabricado em alumínio aeronáutico 6061 T6. A mira possui certificação IP56 contra poeiras e jatos de água, além de ser preenchida com nitrogênio para evitar o embaciamento interno. Segundo o fabricante, também suporta impactos até 750 G, portanto, não recomendo muito usar esta mira em carabinas de ação por mola ou gás ramo. Naturalmente, estes são os valores fornecidos pela marca, mas demonstram que a Veron Geração 2 foi concebida para resistir a condições de utilização bastante exigentes. Relativamente aos acessórios contidos na caixa, ou melhor, incluídos na caixa, recebemos uma oferta bastante completa. Tampas tipo flip-up, tanto na ocular como na objetiva. Objetivo ocular. Uma roda lateral de paralaxe, não é? Para os ajustes de paralaxe. Pano de limpeza, um par de montagens, Weaver 30 mm e um parasol tipo favo de mel. Isto ajuda a reduzir os brilhos e os reflexos indesejados. É sempre muito positivo quando uma mira chega pronta a montar e utilizar sem obrigar à compra imediata de acessórios adicionais, como montagens ou outras coisas. Isto é um ponto muito positivo. Portanto, temos aqui o ajuste de ampliação, apoiado aqui por este pino, que já vem instalado, não é possível remover, mas tem aqui uma textura bastante definida, que facilita muito a utilização com luvas. Isso aplica-se tanto
à roda de ajustes de ampliação, como de ajustes de dioptrias, que também pode ser ajustada. Muito suave, funciona muito bem. A mesma textura está um pouco por toda a peça. Encontramos a mesma textura nas torres, seja qualquer uma das torres de ajustes, seja da deriva, seja de elevação ou até mesmo aqui no Parallax. Em conclusão, esta nova Vector Veyron geração 2 parece trazer melhorias precisamente nos pontos em que os utilizadores mais exigentes costumam procurar evolução. Temos aqui umas lentes HD, torres melhoradas e um sistema de bloqueio a funcionar corretamente, muito bom. Retículo atualizado, iluminação, parallax curta, começa, como eu vos disse, provavelmente até antes dos 9 metros. E mantenha as dimensões compactas deste produto que fizeram da Veyron uma das miras mais populares da marca. Claro que as especificações no papel são apenas uma parte da história. Eu vou-vos mostrar aí agora à frente as imagens que eu consegui captar através das lentes. Bem, esta casa, este telhado com estas palmeiras está aproximadamente a 317, 318 metros. Mais coisa, menos coisa, também não é muito importante. Estamos a usar o zoom mínimo de 6x. Agora vamos aumentar até aos 24. Gradualmente vamos aumentando. Vamos reajustar o parallax. Temos mais zoom. Agora vamos tirar o zoom novamente. Agora esta parede, esta casa está a 77 metros. Eu estou aqui a tentar fazer o zoom o melhor possível. Estou na ampliação mínima. Agora vou começar a puxar o zoom. Fiquei com o parallax desfocado. Portanto, vou fazer aqui desta vez temos estes sinais de trânsito a 55 metros. Eu vou tentar corrigir aqui o parallax o melhor que der. E vou fazer zoom. Estou na ampliação mínima. Vamos agora ao zoom. O parallax não está muito bem, vamos corrigi-lo. Agora parece-me bem melhor. Portanto, 55 metros. Agora temos esta árvore a 30 metros. Estamos com a ampliação máxima. Tentar fazer aqui o parallax, que me parece bem neste momento. E agora vamos tirar zoom. Portanto, estamos novamente na ampliação máxima. O mais importante é colocá-la numa carabina, testá-la, testar a qualidade óptica, verificar repetidamente aqui as torres e perceber como ela se comporta numa utilização real. Portanto, se quiserem ver esse vídeo de ensaio completo aqui no canal, deixem ficar aí o vosso gosto neste vídeo, inscrevam-se. Nos comentários digam se gostariam de ver esta mira montada numa carabina, que provavelmente em breve haverá aí um vídeo de ensaio
desta peça. Um grande abraço e até um próximo vídeo.